Vamos trabalhar questões que são clássicas, que despencam em diversos concursos públicos que exigem raciocínio lógico aqui, matemático, e quando assuntos são conectivos aqui, lógicos. Eu sou Kelly, já venho convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que você já vai receber os nossos vídeos toda vez que for no ar. Aqui conteúdo básicos, né? Matérias principais para concursos públicos. Bom, meu povo, vamos lá, que hoje já vou abrir aqui o nosso esquema gráfico para trabalharmos tranquilamente aqui, né? Raciocínio, como eu falei, veremos algumas questões, na verdade serão 9 questões que trabalhamos aqui hoje. Elas despencam muito, são muito cobradas em diversos concursos aqui no país, tá bom? Vamos começar aqui a entender, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, inclusive, para necessidade de decorar aqui alguns conectivos que são muito importantes. Inclusive, eu vou até abrir ele aqui com vocês. Aqui. Vamos prestar bastante atenção, porque eu vou pedir para vocês, deixa eu até ajeitar aqui, arrumar a minha posição aqui temporariamente. Pronto, assim vai ficar melhor para enxergar. Bom, vamos decorar, né? Decorar, absorver, né? As principais conjunções, né? Os principais conectivos aqui, né? No caso, a conjunção, a disfunção inclusiva, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. São as 5 que existem aqui e que temos que observar, né? Então, a conjunção, né? Aquele chapeuzinho que eu falo, quando a gente tem duas proposições simples, a gente vai ver que a conjunção ela será verdadeira somente quando ambas as parcelas, ambas as proposições aqui simples forem verdadeiras aqui, tá bom? A gente tem que entender isso. A disjunção inclusiva, que já é o chapeuzinho para cima, sem nenhum tracinho embaixo, ela vai ser falsa somente quando ambas as parcelas, ambas as proposições simples são falsas. Então, vamos lá. Conjunção, ambas forem verdadeiras, vai ser verdadeiro. E disjunção inclusiva vai ser falso quando ambas forem falsas. Tranquilo até aqui? Acho que fica bem tranquilo. Agora, a disjunção exclusiva que já vai nos chamar a atenção, que é o chapeuzinho para cima com um tracinho embaixo, né? Então, vai ser falso somente quando ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico. Seja verdadeiro, verdadeiro, ou falso, falso. Tem que ser ambas a mesma coisa. Então, vai ser falsa quando elas tiverem o mesmo valor lógico, verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso, tá? Tô frisando aqui porque precisamos entender isso. Vimos isso em outras aulas, mas é bom repetir aqui novamente, tá? Para condicional, que é a nossa setinha, né? Ela é falsa, setinha para um lado só, inclusive, tá? Ela vai ser falsa somente quando a primeira parcela, a primeira parte verdadeira, né? A primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, olha só, né? Então, a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda for falsa. A bicondicional, ela será verdadeira somente quando ambas as parcelas tiverem aqui o mesmo valor lógico. Então, se a gente observar aqui, fica fácil entender que tanto a disjunção exclusiva como a bicondicional, elas têm que ter aqui parcelas com o mesmo valor lógico. Só que, atenção, a diferença entre elas é que uma vai ser falsa, no caso da disjunção exclusiva, e a bicondicional vai ser verdadeira. A diferença entre elas vai ser falsa quando tiver o mesmo valor, e vai ser verdadeira quando tiverem o mesmo valor, tá bom? Então, cuidado com essas diferenças aqui, porque o restante a gente tem que pensar, né? Verdadeira se for verdadeira, falsa se for falsa, falsa se tiver o mesmo valor lógico, falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, e verdadeira aqui se ambas forem o mesmo valor lógico, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Entendido isso aqui, a gente só tem que basicamente decorar. E falo que essa decoreba aqui, ela vai acontecer naturalmente, entendendo principalmente o que é conjunção, quando é disjunção inclusiva, quando é disjunção exclusiva, condicional ou bicondicional, né? Principalmente quando a gente acaba acostumando aqui só com o símbolo e com os nossos conectivos, né? Na língua, né? O e, o ou, o se, então, né? A gente vai estudar isso nos exemplos aqui agora, que a gente precisa, sim, de um pouco mais de atenção, como eu pedi para vocês, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso gráfico, nosso esquema. Vimos a tabela aqui de conectivos que temos que prestar muito atenção, tá bom? Porque vamos ver aqui que o objetivo dessa aula aqui hoje, meus queridos concurseiros, vemos questões aqui, que trabalhamos a intersecção aqui com uma lógica, inclusive, de argumentação, que é a próxima aula que estudaremos, tá?
que elas não vão exigir aqui explicitamente aqui, isso em alguns casos, claro, falando essa abordagem, tá, de lógica de argumentação. Então, a gente vai ver que elas apresentam algumas características importantes para levarmos para casa. Ou seja, primeira, proposições lógicas no enunciado sempre vão aparecer aqui como afirmações. Vai ter casos que a gente vai ver que vai ter negações também, mas vamos guardar que a característica principal dela são as afirmações, tá? E ela sempre vai pedir para nós aqui olharmos qual proposição será consequência aqui verdadeira. São essas duas características. As afirmações são verdadeiras e qual vai ser a consequência aqui que ela vai solicitar sempre verdadeira. Então, essas são as características que a gente vai ver nessas questões aqui clássicas, tá bom? Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. Ele é um exemplo, tá, meu povo? Não é ainda a questão aqui sendo trabalhada. Deixa eu até fechar essa outra janela aqui que tá me atrapalhando. Pronto, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. Então, eu pego aqui, eu tenho as seguintes afirmações, né? Se Pedro é feliz, então Joaquim é alegre. Deixa eu até ajustar aqui melhor para ver. Isso. Se Maria é alta, então Tiago é baixo. É sábado que Pedro é feliz e Tiago não é baixo. Logo, pode-se afirmar-se correto aqui, né? Então, a gente viu que temos 3 estruturas aqui, né? Então, a gente vai observar agora o caminho que eu vou ter que seguir, né, para análise. Então, eu vou ter lá, ela vai me dar no enunciado da questão, vai falar, se Pedro é feliz, Tiago é baixo. Joaquim não é alegre, ou Tiago não é baixo, ou Tiago é baixo e Joaquim é alegre, ou Tiago é baixo. Aí a gente tem que observar sempre quais são, né? A gente vai sempre colocar aqui no numeral romano, né, na aula de hoje, em 1, 2 e 3, tá? Eu peguei o primeiro exemplo. Se Pedro é feliz, então Joaquim é alegre, é o nosso primeiro, né? Então, eu classifico ela, bom, eu tenho aqui o se e eu tenho aqui o então, tá? Identifiquei, é uma condicional. A primeira parte, né, a primeira proposição simples eu coloco como Pedro, se Pedro é feliz, por isso que eu coloquei aqui o meu P. Então, Joaquim, que é a minha segunda proposição aqui simples, é alegre. Então, eu coloco o J. Veja só, eu estou categorizando. É o primeiro passo aqui, inclusive, que eu considero que a gente tem que olhar para essa questão. É identificar o que ela está nos falando, né? Quais são os conectivos, qual que é o nome desses conectivos aqui que a gente está vendo, né? Identificá-los, tá? São afirmações aqui, que lembra que eu falei que a característica... As proposições que elas aparecem aqui, elas sempre serão uma afirmação. Então, perceba, eu estou falando que Pedro é feliz e Joaquim é alegre. Não tem nada aqui me negando. Então, eu estou falando de afirmações. Olha o segundo momento. Se Maria é alta, então Tiago é baixo. Vou colocar M aqui com a primeira proposição e T do Tiago aqui com uma segunda. Então, eu vou estar diante aqui de uma condicional, onde eu tenho aqui, né, M, a condicional aqui de T. Olha o terceiro, Pedro é feliz e Tiago não é baixo. Olha só, tem uma conjunção. Vou chamar a primeira parte de P, né, e a segunda parte aqui de T. Mas observa, olha só que interessante. Ele me fala que Tiago não é baixo. Olha só, até aparece aqui como uma negativa, né, do T. Então, eu tenho uma conjunção aqui, P, né, é feliz. Conjunção, aqui o símbolo da nossa conjunção, porque é E, percebe? Eu não estou mais tratando aqui se, então, mudou. Então, eu coloco agora Pedro é feliz e Tiago não é baixo. Esse E é o que me faz entender que é uma conjunção, lembra lá as primeiras aulas? Então, eu estou colocando que a segunda parte, inclusive, é uma negação. Olha só. Aí eu tenho aqui as alternativas, né, para observar. Se Pedro é feliz, Tiago é baixo, né? Eu tô falando da condicional aqui de P com T. Olha a segunda opção, B, né? Joaquim não é alegre. Eu tô olhando para uma proposição simples da negação de J, né? Que são as alternativas aqui que ele me deu, inclusive, no início, tá? Então, Tiago não é baixo, eu tô olhando para uma proposição simples da negação de T, né? Lembra que é uma conjunção bem simples, não tem o C, então... Então, eu tenho Tiago é baixo, eu estou olhando para a proposição simples do Tiago, né, do T, né? E Joaquim é alegre, ou Tiago é baixo, eu estou olhando para uma disjunção aqui, inclusiva de J, né, disjunção inclusiva para cima aqui de T, né? Apareceu aqui o ou, né? Então, eu tenho que sempre analisar isso nessas questões, né? Olha que ele pede para eu olhar, né? Uma que é condicional, a outra é uma proposição simples, né? E a outra é uma proposição simples, outra proposição simples e uma disjunção aqui inclusiva, né?
É sempre isso que eu tenho que fazer essa análise aqui, tá bom? O exemplo primeiro que eu trago para a gente poder começar a pensar um pouco além disso, porque agora sim eu vou ter que, toda vez que resolver essas questões, seguir etapas. Etapas que eu preciso analisar, que eu não posso deixar de lado, tá bom? Então, vamos lá. Para resolver, deixa eu fazer uma observação, né? Questões aqui que são corretas, né? Aquelas que são famosas de bancas que sempre ela fala se é certo ou se é errado, a gente não vai encontrar tantas opções assim não, tá? A, B, C e D para poder analisar, né? Vai ser várias afirmações? Não. Você vai ver que apenas uma consequência aqui será possível análise, tá? Então, não vai demorar tanto tempo para resolver assim, tá? E as afirmações aqui, elas devem ser consideradas verdadeiras, tá? E principalmente a não ser que me indique aqui ou que alguma seja falsa, tá bom? Então, eu vou levar isso em consideração também. Agora sim, vamos observar as etapas que eu sempre vou analisar em todas essas 9 questões que trabalharemos aqui hoje, tá? Primeira etapa aqui, meus queridos concurseiros, é identificar as afirmações que se apresentam em algum dos formatos fáceis, tá? Mas antes dela, eu vou colocar uma outra etapa na hora que a gente for resolver, tá? Mas ela vai ser a primeira, tá? A segunda etapa, eu vou desconsiderar o contexto da questão, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional. Para, numa terceira etapa, eu obter os meus valores lógicos das proposições simples aqui presentes nas afirmações do enunciado, sempre que possível. E na minha etapa 4, eu vou verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira, tá? São essas 4 etapas aqui que eu vou analisar, tá? E aí você fala, nossa, Kelly, o que eu considero, o que eu tô chamando aqui de formato fácil, né? Que eles pedem aqui, etapa 1, formato fácil. Eu coloquei aqui, inclusive, um belo resumo para vocês poderem anotar. Eu tô falando de proposições simples que sejam verdadeiras ou falsas. Por exemplo, eu vou olhar aqui para as minhas conjunções, né? Também. Na verdade, esse é o primeiro tipo, tá, gente? É o primeiro tópico. Eu vou buscar proposições simples, verdadeiras ou falsas. Eu queria que todas fossem assim, né? Porque eu falo, nossa, é simples, então não vai ter problema. Eu queria começar todas com ela, mas vamos observar que nem todas vão começar com proposições simples. Aí tá, não tem uma proposição simples, né? Eu vou procurar uma conjunção. E essa conjunção eu vou buscar que ela seja verdadeira. Ou seja, a conjunção aqui, meu povo, é o E, né? Quando aparecer E, eu entendo que é uma conjunção. Ou símbolo, né? Porque às vezes a questão ela aparece na linguagem já proposicional pra gente, né? E a gente tem que entender, né, o símbolo. Então, eu vou sempre buscar uma conjunção aqui que seja verdadeira. Ou uma adjunção que é inclusiva, que é o nosso ou, né? O chapeuzinho pra cima, ela tem que ser falsa, tá bom? E a condicional, que é a nossa famosa se então, né, a setinha, ela tem que ser falsa também. Então, eu vou sempre observar esses 4 formatos aqui básicos, eu vou procurá-los na nossa questão, tá bom? Aí, eu vou ver que uma afirmação aqui, ela vai me falar que ela sempre vai ser verdadeira ou falsa, né? Com proposições simples. O valor aqui da afirmação é dado e ela se trata aqui de uma proposição também simples, tá? Então, logo, nós vamos ter aqui de imediato um valor lógico dessa proposição aqui que é simples, né? Se for uma afirmação verdadeira, né, com uma conjunção, então as duas proposições simples que compõem a conjunção serão verdadeiras, então tem que buscar isso, né? Se ela for uma afirmação falsa com uma disjunção aqui inclusiva, que é o que ele me pede, eu vou ver que as duas proposições simples, elas que compõem a disjunção inclusiva, são falsas, tá? E vou ver também, no outro caso, se for uma afirmação falsa aqui com uma condicional, eu vou ver que o primeiro termo do condicional é verdadeiro e o segundo termo é falso. Então, quando eu for escolher essa primeira etapa, o formato falso, eu tenho que analisar isso que eu acabei de falar, tá? Vou ver com a simples, com a conjunção que tem que ser verdadeira, com a disjunção inclusiva que é falsa e com a condicional que é falsa. Eu tenho que sempre analisar isso e encontrar uma das questões, né? Seja A, B, C, D, que ele me der, ou até mesmo esse, se for o caso, eu tenho que procurar isso aqui para identificar. Então, é uma análise aqui que me demanda um pouco mais de atenção e até mesmo um pouco mais de tempo, tá bom? Mas que é possível, tá, meus queridos? É muito possível. Tá? Deixa eu até pegar aqui, porque nós vamos ver a primeira questão, tá? A questão número 1, ela vai nos falar aqui. Temos as seguintes afirmações acerca de Marcos, né? Que inclusive são verdadeiras. As seguintes afirmações acerca de Marcos são verdadeiras. 1. Marcos é professor ou pratica natação.
2. Marcos tem filhos e não pratica natação. 3. Marcos não é brasileiro ou não é professor. 4. Se Marcos conhece São Paulo, então Marcos é brasileiro. Aí ele me fala, a partir dessas informações, pode-se afirmar que Marcos, A, tem filhos, é brasileiro e conhece São Paulo. B, é professor, não conhece São Paulo e não é brasileiro. C, tem filhos, é brasileiro e é professor. D, é brasileiro, pratica natação e não conhece São Paulo. E, não é professor, não tem filhos e é brasileiro. Né? Esse é o comando da questão. Eu separei em 3 bloquinhos aqui para ver mais tranquilamente, tá? Bom, primeira etapa que eu falei é separar aqui as proposições simples, eu ter clareza. Então, olha só, a primeira proposição simples do primeiro, né, do primeiro né, em número romano, fica Marcos é professor, né, que eu coloco até o P de professor, né, no primeiro momento, ou, né, o nosso tiozinho, a nossa cabecinha aqui pra cima, né, pratica a natação, né, coloquei como N. E aí ele me coloca aqui, que inclusive isso é verdadeiro, né, Marcos é professor, ou pratica a natação, né? A observação que a gente tem que falar que isso aqui sim está verdadeiro. Então vamos lá, para o segundo momento, olha, Marcos tem filhos, né? Então eu coloco aqui filhos, né? F, com a conectiva aqui E, né? Não pratica natação. Então coloquei inclusive a negação do N, né? Que é a natação aqui. Isso é uma verdade. Agora observa que o terceiro momento. A negação do B, que é Marcos não é brasileiro, por isso que eu coloco B, que ele fala que não é brasileiro, né? Então eu coloco ou, né? O nosso conectivo aqui do ou, né? Não é professor, o P, né? Então eu neguei o P. Eu tenho esse verdadeiro aqui, meu povo. Lembra que eu falei que todas as afirmações são verdadeiras? Então eu não preciso me matar, porque a questão já me falou isso, tá? Eu tô considerando que elas são afirmativas aqui, tá? E aí eu tenho um outro momento, meus queridos. Olha só, terceira, já falei terceira, que não é brasileiro e não é professor. Agora, olha a quarta. Se Marcos conhece São Paulo, que é a nossa proposição simples primeira, né? Que eu coloco São Paulo, eu coloco como S. Então, olha o conectivo do então, Marcos é brasileiro. Aí volta novamente com o B. Também aqui, o enunciado me falou que é verdadeiro, por isso que aparece esse V aqui entre parênteses, tá bom? Agora sim eu vou aplicar. Eu vou buscar a primeira aqui proposição que eu vou considerar aqui como fácil, tá? Então, eu já identifiquei aqui que dessas 4, a conjunção aqui que é verdadeira é Marcos tem filhos e pratica natação. Vamos ver qual característica que era para ser para conjunção, ó. Vamos voltar aqui em cima, ó. Opa, não era para mexer aqui não. Vamos voltar aqui para identificar o formato fácil. Tem que ser uma conjunção verdadeira. Qual que é a característica de ser uma conjunção verdadeira? Aqui, ó. Vai ser verdadeira a conjunção se as duas proposições simples que compõem a conjunção são verdadeiras. Vamos ver se é isso que ele me fala aqui, ó. Marcos tem filhos e não pratica natação. Essas duas conjunções aqui, elas me mostram que elas são verdadeiras, tá? Porque Marcos realmente tem filhos e não pratica natação. Ele me fala que é verdade. Marcos tem filhos e não pratica natação, tá? Aqui olhando, meu povo, sempre das alternativas aqui que tem, que ele me coloca dessas afirmações, tá? Então, Marcos tem filhos e não pratica natação. Bom, vamos lá. Para o segundo momento, eu vou pegar aqui o que a gente chama, né, da segunda etapa aqui, inclusive, que é desconsiderar o meu contexto, né? Eu vou pegar tudo que é afirmativo, meu povo. Veja só. Marcos é professor, né? Marcos pratica natação. Marcos tem filhos, Marcos é brasileiro e Marcos conhece São Paulo. Percebe? Eu separei aqui conforme foi, né? Professor, N de natação, F de filhos, B de brasileiro, S de São Paulo. Eu tô fazendo bem destrinchado aqui essa primeira questão, mas vocês vão ver que isso vai ser repetido nas próximas vezes, tá? Para que a gente possa, inclusive, analisar. E agora, sim, essa terceira parte, eu vou querer que vocês prestem muita atenção, porque eu vou lidar com todos esses exemplos aqui, tá? Ó, trabalhar com essa daqui, trabalhar com esses daqui, essa parte aqui, tá bom? Que eu separei aqui, separei as preposições. Bom, eu já separei que eu vou começar pelo Marcos tem filhos e não pratica natação. Eu já separei ela e falei, vou começar com ela, porque ela tem um formato aqui mais fácil para que eu observe e analise. Tá, então tá. Eu vou escolher essa conjunção, que é a conjunção número 5, né? Marcos tem filhos e não pratica aqui natação.
Na verdade, é a primeira, né, meu povo? Eu vou escolher aqui a segunda. Ô, meu povo, eu aqui me matando, é a segunda. O Marcos tem filhos e não pratica natação. Essa daqui, ó. Vou até grifar que agora eu deixei vocês confusos, né? É essa daqui que eu tô lendo. Então, é a segunda, tá? Eu vou começar com ela. Bom, eu tenho que ver que para ela ser uma conjunção verdadeira, a minha parcela aqui do filhos, ela tem que ser verdadeira, né? Mas olha só a segunda parte. Ela é uma negação. Ela é a negação aqui do N. Então, a primeira parcela, F, é verdadeira. E a negação do N, aqui ela é falsa. Por quê? Porque a negação aqui, elas precisam que ambas sejam verdadeiras, né? Então, eu vou observar aqui que, inclusive, essa negação do N vai ser o N, né? Normal, que vai ser verdadeiro. Com isso, inclusive, eu vou buscar o N, né? É o próximo caminho que eu vou observar. Se vocês estão com dúvida disso aqui que eu acabei de explicar da negação, volta lá na aula de negação. Vocês vão ver que quando eu falo que uma negação ela é falsa, significa que ela vai ser depois verdadeira, né, na afirmativa, na afirmação dela, né? Então, volta lá. Então, eu tenho que ambas são verdadeiras. Então, o meu N, o N normal, ele é verdadeiro, tá bom? A negação dele é falsa, mas o meu N, ele é verdadeiro. E é ele que eu vou buscar agora. Ou com F ou com N, né? Seria a possibilidade também, que eu já sei os valores lógicos deles dois, né? Então, o F eu sei que é verdadeiro. E o N normal, ele também é verdadeiro. Bom, o N negativo que é falso. Então, vamos lá. Eu vou procurar a segunda, a primeira aqui, né? Ó, vou até selecionar aqui, essa primeira aqui que tem o P e tem o N aqui, tá? Então, eu vou trabalhar com N. Então, eu estou aqui diante de uma disjunção aqui que é inclusiva, meus queridos. Então, eu vou ver que eu tenho que sempre buscar que ela é verdadeira, né? Eu vou ver as parcelas. O meu N, eu sei que ele já é falso, né? Então, eu vou procurar aqui o P, né? Esse P, eu tenho que analisar que precisa que um seja verdadeiro. Lembra a lógica lá? Para ser uma disjunção inclusiva verdadeira, uma parcela tem que ser verdadeira e a outra parcela aqui tem que ser falsa. Então, N aqui, a primeira parte, né, do P é verdadeiro e a segunda do N da natação é falso, tá bom? Então, eu estou observando aqui essa necessidade. Bom, vou para a terceira aqui, que é onde eu vou buscar, né? Porque eu já sei o valor do P agora, eu vou buscar uma que tenha o P, que é o professor. Então, eu vou pegar essa aqui, essa terceira, uma disjunção inclusiva também, onde eu tenho que buscar que pelo menos seja uma verdadeira e uma seja falsa. Então, eu vou observar as duas parcelas. A negação do P, ela é o contrário, lembra? Então, aqui ela vai ser falsa, tá? Porque a minha afirmação, ela é verdadeira. Então, a negação, ela é falsa. Assim como se eu olhar para a negação do B, eu tô olhando aqui a terceira, não coloquei, né, gente? Desculpa. Aqui, Marcos não é brasileiro. Então, se eu olhar para a negação do meu P, ela é falsa, porque o meu P, normalmente, ele é verdadeiro. E a negação do meu B, ela tem que ser verdadeira. Então, é realmente verdade que Marcos não é brasileiro. Então, eu tenho que ver. Então, a primeira aqui é verdadeira, né? Marcos não é brasileiro. E Marcos, sim, ele é professor. Eu já tinha descoberto isso, né? Então, eu vou observar e levar isso como verdade. Agora, eu vou buscar uma outra que tenha B, que é esse quarto momento aqui, ó. Veja só. Eu tenho uma condicional aqui, né? O C então aqui. Ela tem que ser falsa, porque não pode ter verdadeiro e falso, né? Ele é o único caso, inclusive, que isso vai aparecer, tá? Para condicional. Então, eu vou olhar para minhas parcelas, né? A minha parcela aqui que fala que Marcos é brasileiro, ele é falso, né? Porque a minha negação do meu B era verdadeira. Então, o meu B normal, afirmativo, ele é falso, né? Ele tem que ser sempre o oposto. E aí, para olhar para o meu S, né? Conhece São Paulo, ela também tem que ser falsa. As duas têm que ser falsas aqui. A gente vai ver que isso é uma característica muito fundamental da condicional nesse caso. Ela não pode ser verdadeiro e falso, ela tem que ser os dois falsos, tá? Então, se Marcos conhece São Paulo, então Marcos não conhece São Paulo, então Marcos não é brasileiro. Então, os dois têm que ser falsos, tá? Agora sim, chegar na nossa quarta etapa, né? Fiz essa terceira etapa, olhei todas, aí ele me vai mostrar as alternativas, né? F aqui, né? Que é uma conjunção aqui do B, com S ele fala aqui, conjunção falsa, pois B e S são ambos falsos, né? Aí, olha B aqui, que é o nosso gabarito certo. O P, né? Conjunção aqui da negação de S, a conjunção aqui com negação de B, é uma conjunção verdadeira, pois P, né, como eu falei,
a negação de S e a negação de B são todos verdadeiros. Então, esse vai ser o nosso gabarito. Mas olha as outras alternativas que ele colocou também, né? Aqui numa caso de conjunção falsa, pois B é falso, né? Ele tá falando que aqui B é verdadeiro e, na verdade, B também é falso. B, aqui uma conjunção falsa, pois B e N são ambos falsos, né? E uma conjunção falsa, pois negação de B e negação de F são todos falsos, tá? Então, a gente vai sempre analisar, né? Visto essa terceira anotação aqui, eu sei que todos têm conjunções aqui com os três termos nesse caso, né? Tanto o P, quanto a negação do S, como a negação do B, né? São verdadeiros, tá? Então, a letra aqui, no caso, seria a B para que a gente escolhesse. Meu povo, essa terceira parte aqui que eu acabei de explicar, anota, volta o vídeo, escreve no papel e faz direitinho como eu falei, tá? Eu falei a primeira, comecei com a segunda, depois eu analisei a primeira, depois eu analisei a terceira, depois eu analisei a quarta. Escreve, porque isso no papel vai ficar visível para vocês poderem ver o que eu tô falando, né? Que inclusive essa quarta parte aqui fala. É um exercício escrever, tá? Para que a gente possa aplicar aqui no raciocínio lógico. Eu, particularmente, quando estudo raciocínio lógico, eu sempre escrevo, né? Eu sempre deixo por escrito, porque eu visualizo, né? Todas essas parcelas aqui. Inclusive, é um exercício que a gente tem que fazer na hora da prova, né? Fazer essa terceira parte, que é uma análise bem aprofundada, tá bom? Bom, feita aqui essa primeira questão, eu vou partir já para a nossa segunda questão. Ela foi um pouco mais complicada, porque lembra que eu falei no início? Eu queria que todas fossem sempre proposições simples, né? Para o meu formato simples, para começar com proposições simples. Seria muito bom se fosse com todas. Mas não é, né? A realidade vem que às vezes aparece uma conjunção, como essa primeira questão, ou uma disjunção inclusiva, ou uma condicional. Então, eu tenho que estar alinhado também para elas. Mas essa segunda questão, inclusive, olha só como ela começa, ó. Se Laura canta, então Luciana fecha a porta do seu quarto. Se Luciana fecha a porta do seu quarto, então Marcos assiste televisão na sala. Se Marcos assiste televisão na sala, então Júlio cozinha o jantar. Se Júlio cozinha o jantar, então Sandra faz as tarefas escolares. Se Sandra faz as tarefas escolares, então sua mãe Cláudia lê um livro. Ora, a mãe de Sandra, Cláudia, não lê um livro. Pode-se afirmar que... Nossa, você fala, caramba, pois é. Aí ele dá as alternativas. Laura canta e Luciana não fecha a porta do seu quarto. B. Marcos não assiste televisão na sala. C. Sandra faz as tarefas escolares. D. Luciana fecha a porta do seu quarto. E E. Júlio não cozinha o jantar e Marcos assiste a televisão na sala. Bom, a gente vai ter que olhar um por um, tá? Então, eu separei aqui, né? Se Laura canta, então Luciana fecha a porta do seu quarto, né? Coloquei já que identifiquei que é condicional, né? Outra condicional, se Laura fecha a porta do seu quarto, então Marcos assiste a televisão da sala, separei direitinho as proposições. A 3, se Marcos assiste televisão na sala, então Júlio cozinha o jantar. A 4, se Júlio cozinha o jantar, então Sandra faz as tarefas escolares. A 5, se Sandra faz tarefas escolares, então sua mãe Cláudia lê um livro. Aí, a 6, então, ora, a mãe de Sandra, Cláudia, não lê um livro. Aí ele fala aqui, pra gente, primeira etapa, né? Lembra? Vamos escolher uma proposição simples verdadeira. Ela aparece aqui, olha só. Cláudia não lê um livro. É a nossa proposição simples aqui que a gente vai escolher. Então, vamos para a segunda parte. Eu vou pegar todas que são afirmativas. Laura canta. Luciana fecha a porta do seu quarto. Marcos assiste televisão na sala. Júlio cozinha o jantar. Sandra faz as tarefas escolares. Cláudia lê um livro. Aí eu vou para a terceira parte aqui, mais explicativa. Vamos começar aqui com a nossa sexta, né, que é a proposição simples. Ela é verdadeira. Então, eu sei que a negação do C, ela é verdadeira, tá bom? Aqui nesse caso, tá? Então, eu vou ter que ser, aqui, Laura canta, é falso, tá? Porque aí eu vou para outra que tem a C, né? Que no caso aqui é a quinta. Cadê a quinta aqui que eu tenho que analisar aqui, ó? Vou até colocar para cá, ó, pra gente analisar. Essa é a quinta. Não se recai verdadeiro falso, lembra da condicional? Então, eu tenho que ver duas falsas. Então, o meu C, eu sei que já é falso, o meu S também tem que ser falso. Ótimo, não vou demorar muito, vou para a próxima, né? Que é a quarta, na verdade. A sexta eu já fiz. Então, eu sei que eu tenho que buscar aqui uma condicional que seja verdadeira aqui. Então, não recai, as duas têm que ser falsas. Eu sei que S já é falso, então J também tem que ser falso. Facinho, muito fácil resolver essa daqui. Já entendi como funciona a condicional. Pois é, vamos para a próxima que aparece aqui
o J, né? Então, essa é a terceira. Terceira, uma condicional tem que ser verdadeira. Então, o J eu já sei que é falso, logo o M vai ser falso também. Vamos para a nossa segunda. Opa, segunda para analisar, né? Em busca do nosso M, né? Então, o M já é falso. Eu também vou buscar o U. O U vai ser falso também, né? E vou de novo para a minha condicional, né? Se Laura canta, então Luciana fecha a porta do seu quarto, né? Então, as duas são falsas aqui, tá? Eu tenho que observar que eu estou buscando. Então, já descobri, né? Que todas aqui são falsas, que é a negação de C, que é a verdadeira, né? Então, eu vou olhar aqui para minha quarta etapa, meu povo, ó. Ele vai me mostrar aqui que a negação do M é uma proposição simples verdadeira, pois M é falso e, portanto, a negação do M é verdadeiro. Esse é o gabarito, né? Então, é verdade. Porque lembra quando a gente olhou para o M? O M é falso. Então, negá-lo se torna verdadeiro. É a única opção aqui das minhas opções aqui que tem disponíveis para que eu escolha como resposta aqui, consequência aqui verdadeira, tá? A gente está buscando sempre a consequência aqui verdadeira, tá bom, meus queridos? Essa aqui foi a segunda questão. Ela é muito fácil, essa segunda questão. Se ela aparecer, olha que alegria, né? É muita conjunção aqui para... Condicional, né, na verdade. Estamos falando da condicional aqui para trabalhar. Ela é bem tranquilinha. Agora, vamos olhar para a terceira. Walter fala sobre os seus hábitos no almoço. Como carne ou frango. Como legumes ou não como carne. Como macarrão ou não como frango. Certo dia no almoço, Walter não comeu macarrão. Né? São as proposições aqui. É correto afirmar que nesse dia, Walter, A, comeu frango e carne. B, não comeu frango e nem carne. Comeu carne e não comeu legumes. D, comeu legumes e carne. E, não comeu frango nem legumes. Separando aqui, né? Walter come carne, né? Ou Walter come frango. Eu tô sempre falando do Walter, né? Walter come legumes ou Walter não come carne. Terceiro, Walter come macarrão ou Walter não come frango, né? E quinto aqui, quarto, perdão, Walter não comeu macarrão. Vamos começar com a simples, né? Já escolhi ela. Walter não comeu macarrão, né? Eu já vou olhar para ela. Eu sei que quando eu chegar aqui na minha segunda parte, eu já vou começar com ela. Olha só, pegando as afirmações aqui, separando a segunda etapa. Walter comeu carne, Walter come frango, Walter come legumes e Walter come macarrão, tá? São todas aqui são verdadeiras, como a gente viu no enunciado, tá? Agora, vamos observar aqui a explicação. Eu vou começar com a última, né? Com a nossa quarta. Walter não come macarrão. Quando eu olho para o Walter não come macarrão, a proposição simples, ela tem que ser verdadeira. Então, se eu olho a negação de M, ela é verdadeira. Logo, o meu M, que não é negativo, né? Ele é falso. Olha só que coincidência. Então, eu vou procurar o próximo M, né? O meu próximo M eu vou encontrar aqui na terceira. Ó, o meu M aqui. Então, eu tenho uma disjunção aqui, inclusive, né? Pra gente olhar que é o nosso ou, tá? A gente vai buscar sempre que o meu verdadeiro aqui, né? No caso, eu tenho que ter o meu M, que eu já sei que é falso. A negação do meu F é verdadeiro. Logo, o meu F aqui, ele é falso também, tá? Porque eu tenho que olhar isso aqui, que as duas parcelas aqui, elas não podem ser falsas. Então, uma tem que ser falsa e a outra tem que ser verdadeira. Lembra a regrinha da disjunção inclusiva? Eu até coloquei de novo, ela já saiu, né? Tá me desmarcando. Então, o M eu já sei que é falso. Então, esse Walter não come frango, eu tenho que esperar que ele seja verdadeiro. Então, a afirmação dele, só o F, eu sei que já é falsa, né? Porque agora sim eu vou procurar o F, né? Que eu já sei que é falso. Que vai estar aqui, inclusive, no meu primeiro. Ó, tá aqui, no meu primeiro. É uma disjunção inclusiva aqui de novo. Então, eu tenho que buscar um falso e verdadeiro. Eu já sei que o F aqui é falso, o meu C, ele tem que vir e ser verdadeiro. Então, sim, ele come frango, tá? Então, eu tenho que observar, porque ele é verdadeiro, tá? Os dois não podem ser falsos na disjunção inclusiva. Aí, sim, eu vou analisar o meu último. O meu último, eu já começo com a negação do C. Se eu sei que o C, ele é verdadeiro, então a negação do C só pode ser falsa. A lógica, né, contrária. Porque aí, quando eu for olhar para o meu L, que ele vai aparecer, eu vou observar que ele precisa ser verdadeiro. Então, quando eu falo que dos legumes, Walter come legumes, sim, é verdadeiro, porque os dois não podem ser falsos. Tranquilo, aqui a gente viu um caso bem ampliado aqui, né, porque ele puxa, inclusive, para a disjunção aqui, inclusive, para a gente aprender, né. Então, eu vou buscar aqui, né, a minha quarta opção, né, deixa eu até puxar aqui que ele vai ser dividido, né, A, B, C, D, E, né. Então, o meu gabarito aqui é a letra D, que é aqui, ó, essa daqui. A L,
né? Conjunção verdadeira, pois L e C são verdadeiros, ambos são verdadeiros, né? Se eu parar para analisar lá minha análise, eu realmente identifiquei que meu L é verdadeiro e você também é verdadeiro, tá bom? A negação do C que é falso, tá? Lembra disso, tá bom? Esse é o gabarito, meus queridos, anotem aí. Tá indo muito rápido, achando que tá muito rápido, pode diminuir a velocidade, tá bom, do vídeo, meus amores? Vocês podem dividir aí, diminuir, ir mais devagar, tá? Pausar. É muito importante que a gente consiga também pausar o vídeo, tá bom? Para vocês fazerem as suas anotações. Vamos lá para a quarta questão. Seguem algumas afirmações sobre pessoas. 1. Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador. Considera essa afirmação como sendo verdadeira. Segundo, Bernardo é gastador ou Claudete é gentil. Considera essa afirmação como sendo verdadeira. Olha só o que ele está me falando. Terceiro, Eduardo é tímido e Claudete é gentil. Considera essa afirmação como falsa. Ah, olha só. Essa é a famosa questão que eu falei que nem todas vão aparecer como sendo verdadeiras, né? Então, já vamos ficar atento. Quarto, o Gerson é ligeiro ou o Eduardo é tímido. Considera essa afirmação como sendo verdadeira. Quinta, Bernardo é gastador. Considera essa afirmação como falsa. E se Hugo é rico, então Ana é generosa. Considera essa afirmação como sendo verdadeira. A partir das informações apresentadas, é logicamente verdadeiro que A. Claudete não é gentil. B. Hugo não é rico. C. Gerson não é ligeiro. E D, né? Eduardo é tímido. E E. Ana é generosa. Bom, vamos separar lá, né? Uma por uma. Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador, né? Bernardo é gastador ou Claudete é gentil? Olha só, essa aqui já mudou, né? Tá como falsa. Eduardo é tímido e Claudete é gentil. Ou Gerson é ligeiro ou Eduardo é tímido. Bernardo é gastador, né? E como falso. E, por fim, se Hugo é rico, então Ana é generosa. Separei aqui bonitinho, tá? Eu procurei a proposição simples, graças a Deus ela existe, né? Que é Bernardo é gastador aqui, tá? Que, inclusive, a gente vai começar com ela, tá? Na hora de fazer a análise na terceira parte, tá? Que é essa quinta aqui. Bernardo é gastador, tá? Ela que eu vou começar. Aí eu pego lá as afirmações, tá? Só as afirmações. Ana é generosa, Bernardo é gastador, Claudete é gentil, Eduardo é tímido, Gerson é ligeiro e Hugo é rico. Para agora, na terceira parte, eu pegar aqui as partes das explicações. Pegar aqui, ó. Deixa eu até pegar com vocês. Opa. Aí. Ver se vocês estão chegando bem, né? Porque às vezes não tá. Vou começar aqui pela quinta, né? Bernardo, a nossa proposição simples. Queria que todas fossem assim, né? Na nossa vida para começar, sem muitos problemas, né? Porque essa proposição simples é que ela tem que ser falsa. Olha como ela falou. Então, o meu B aqui, ele é falso, porque ele já me falou que ele é falso. Essa informação ele já me deu. Olha que alegria, né? Agora eu vou buscar uma outra com B, que é a nossa primeira, ó. Então, uma condicional aqui, né? Se, então, né? Lembra? Tem que ser as duas falsas. Eu já sei que B é falsa. Lógico, a minha A vai ser falsa. Ótimo! Vou procurar minha próxima A, que está aqui na quarta, ó. O Gerson é ligeiro, o Eduardo é tímido. Bom, eu já sei que o A, né? Ele é falso, né? Então, eu vou procurar agora o meu N. Meu N? Meu H. Oh, meu Deus. Peguei certo, meu povo? Peguei. Meu N aqui, na verdade, é meu N? É meu B. Desculpa, meus queridos. É meu B agora. Meu B, ele vai ser falso. As duas têm que ser falsas aqui, tá bom? Então, as duas são falsas. Agora, olha a minha segunda. Procurei outra com B, né? Outra que apareça o B. Então, eu podia escolher uma com C ou com B, tá? Eu fui pra C. Tá? Então, agora eu fui pra nossa segunda, tá? Então, eu já sei que B é falso. O meu C agora eu descobri que são verdadeiros, porque eu tô falando de uma disjunção, inclusive, atenção. Cuidado, né? Você tá tão no modo automático que você tá vendo, você acha que ainda tá no mesmo conectivo. Mudou, olha, é um ou aqui. Uma disjunção inclusiva. Uma das parcelas tem que ser verdadeira. Eu já descobri que meu B aqui é falso, né? Como a gente viu. Agora eu tenho que procurar aqui meu C. Meu C vai ser verdadeiro, tá? Os dois não podem ser falsos, tá? Por fim não, falta vermos a terceira e outra ainda também. Falta mais outra além dessa terceira. Então, eu tenho aqui uma conjunção. Lembra, eu tenho que buscar aqui nas conjunções. Uma delas tem que ser falsa e a outra tem que ser verdadeira. Não pode ser ambas aqui tudo verdadeiro. Então, minha conjunção aqui, o meu C, eu já sei que é verdadeiro. Meu E vai ser falso aqui. Agora, procurar outra com E é a nossa sexta.
né? Então, eu já sei que a E é falsa, a minha G de generosa aqui é verdadeiro, tá bom? É isso que a gente tem que analisar. Agora sim, para chegar na minha quarta etapa, eu fazer uma análise, tá? A negação do meu H, ela é verdadeira, tá? Porque o meu H é falso, tá? Então, aqui a letra B, ela fala isso, né? A negação do meu H é uma proposição simples verdadeira. Sim, porque o meu H normal, ele é falso. Então, ela é o gabarito aqui, certo? Sem demorar muito, tá? Nessa questão. Questões de concurso, hein? A nossa quinta questão agora, meus queridos. Vamos ver que estamos falando de conjunções verdadeiras no enunciado. Para descobrir se André é ou não é arquiteto, se Célia é ou não é cineasta, se Daniel é ou não é dançarino, se Elisa é ou não é escultora, se Luísa é ou não é literata, se Paulo é ou não é pintor, afirmou-se o que segue. Se André é arquiteto, então Célia não é cineasta. 2. Se Daniel não é dançarino, então Elisa é escultora. 3. Se Luísa é literata, então Célia é cineasta e Elisa é escultora. 4. Se André não é arquiteto e Daniel é dançarino, então Paulo é pintor. 5. Célia não é cineasta ou Elisa é escultora. Em relação às afirmações anteriores, as afirmações 3 e 4 são falsas e as demais são verdadeiras, tá? Então, dessa forma, a afirmação aqui com o valor lógico que a gente tem que analisar é: Luísa não é literata e Paulo é pintor. Daniel não é dançarino e Luísa é literata. C. Se Luísa é literata, então André é arquiteto. D. Paulo não é pintor ou Daniel não é dançarino. E E. Se Paulo não é pintor, então André é arquiteto. Tudo isso é a questão, tá? Nos dando alguns comandos, tá? Então vamos analisar, né? Separar. Primeira, se André é arquiteto, então Célia não é cineasta. Segundo, se Daniel não é dançarino, então Elisa é escultora. Terceiro, se Luísa é literata, é isso mesmo. Então, Célia é cineasta e Elisa é escultora. Quarta, se André não é arquiteto e Daniel é dançarino, então Paulo é pintor. E quinto, Célia não é cineasta ou Elisa é escultora. Eu organizei aqui todo mundo, tá? Conforme principalmente o que o meu enunciado me pediu, tá? Então, separei aqui em 5. Tá? Porque agora eu vou escolher a mais fácil, que é a condicional falsa aqui na afirmação 3, tá? Que é essa daqui, que a gente vai começar com ela, inclusive, tá? Então, temos uma disjunção aqui inclusiva falsa na segunda também. Então, vou começar com ela e com a quinta. Elas serão as primeiras que eu vou analisar, tá bom? Nesse caso aqui. Então, vamos lá. Eu vou separar todas que são afirmativas. André é arquiteto, Célia é cineasta, Daniel é dançarino, Elisa é escultora, Luísa é literata e Paulo é pintor. Tá? Separei aqui bonitinho. Para agora, separarmos aqui, começarmos com a nossa terceira, que eu falei que ia começar, né? Vamos voltar aqui para enxergarmos melhor. Começar pelo nosso terceiro. Ótimo. O terceiro é uma condicional falsa, né? Então, eu vou ver que o meu PV... ele vai vir também com o P. Então, L aqui, no caso, ele é verdadeiro. E aí, cuidado, né? Que com o C aqui, com a conjunção do E, a gente não consegue determinar se C é falso e E é falso. Eu vou recair que uma tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa, por conta da condicional aqui, tá bom? Que ela é uma condicional, inclusive, falsa, meus queridos. Não é aquele caso da condicional que tem que ser as duas falsas, né? Para ser verdadeiro. Né, que é o único caso, inclusive, que eu mencionei, né? Nesse caso, uma tem que ser verdadeiro e a outra tem que ser falsa aqui nesse caso, tá bom? A gente não consegue determinar aqui o C e o E nesse caso, tá? Aí a gente vai para nossa quinta. Célia não é cineasta ou Elisa é escultora, né? Eu tô falando aqui de uma disjunção inclusiva, né? Porque eu tenho o ou, ela tem que ser falsa aqui, porque, gente, eu não tô inventando nada disso, tá? É minha questão que tá me falando, tá? Observa aqui sempre, ó, eu tô falando que é falso. Essa disjunção, inclusive, é falsa. Então, eu já sei que o C, ele tem que ser falso. Então, eu olho aqui, a negação do C, ela é falsa, tá? Porque o C normal, ela é verdadeira, tá? Aí, eu olho que o E aqui, ele vai ser falso. Então, eu tenho o C verdadeiro e o E falso, tá bom? Olha só, para próximo que eu vou buscar, que tem o E, né? O E, vou buscar outro que tem a negação do C, na verdade. Vou buscar outro com C, que é o nosso 1 aqui, né? Então, quando estou diante de uma condicional que ele me afirma que é verdadeira, não vai recair, lembra? Aqui esse é o caso condicional. Se eu já sei que a negação de C é F, o meu A vai ser F também, né? Falso também, tá bom? Aí eu vou ver para a próxima que eu vou encontrar o
no caso aqui, o E, vou para a próxima que eu já tenho, né, o valor que eu já sei, que é o segundo aqui. Então, eu já sei que não vai recair, porque eu estou falando de uma condicional aqui que também é verdadeira. Eu já sei o valor do E, né, que é falso. E quando eu olhar para a negação do D, é a mesma coisa que olhar para o D ser verdadeiro. Lembra? Troca aqui os valores opostos, né? Se uma é negação, ela é falsa. Na afirmação, né, ela vai ser verdadeira. E, por fim, o nosso último, que é o quarto, né, que falta a gente entender aqui os valores lógicos dele. Que é uma condicional verdadeira, então não recai se verdadeiro ou falso aqui, condicional, né? Então, eu vou ter que a negação do A eu vou colocar como verdadeira, e o do D eu também vou colocar como verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Então, o meu P, quando eu olhar para o meu P, vai ser meio que por raciocínio, né, da necessidade aqui da condicional ser verdadeira. Inclusive, ó, vou até procurar aqui, essa questão aqui, a negação do P. Eu estou olhando para a condicional aqui do A. Temos a condicional F, né? Com a condicional F, as duas têm que ser falsas. Trata-se de uma condição verdadeira, pois a condicional é falsa, somente no caso de verdadeiro ou falso. Esse é o gabarito, né? Como eu disse, eu não consigo determinar muitas vezes o valor se vai ser verdadeiro ou verdadeiro. Então, eu olho para ele, eu sei que a negação do A e o D, eles são ambos verdadeiros, tá? Então, eu vou ter um valor aqui de verdadeiro, tá bom? Então, eu vou olhar verdadeiro, verdadeiro aqui. Esse vai ser o nosso gabarito, tá bom? Muita atenção com essa questão, que eu também acho ela um pouco mais complexa, mas é possível a gente entender ela de uma forma bem tranquilinha aqui, tá bom? Aí sim. Vamos para nossa sexta questão. Considere as sentenças a seguir. Paulo é carioca ou Bernardo é paulista? Se Sérgio é amazonense, então Paulo é carioca. Ele vem nos fala que sabe-se que a primeira sentença é verdadeira e a segunda é falsa. Veja só, verdadeira e falsa. A questão que está falando isso, não sou eu. É correto concluir que A. Paulo é carioca, Bernardo é paulista. Sérgio é amazonense. B. Paulo é carioca, Bernardo não é paulista, Sérgio é amazonense. C. Paulo não é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio é amazonense. D. Paulo não é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio não é amazonense. E. Paulo não é carioca, Bernardo não é paulista, Sérgio é amazonense. A afirmação, né, que a gente vai buscar aqui, identificar, a primeira é Paulo é carioca ou Bernardo é paulista, tá? Ele fala que esse primeiro é verdadeiro. Já a segunda afirmação aqui, ele fala que é falsa. Sérgio é amazonense, então Paulo é carioca, tá? A etapa 1, eu vou buscar a nossa condicional falsa, né? Se Sérgio é amazonense, então Paulo é carioca. Nossa condicional falsa. Se você tá com dúvida, volta lá em cima, anota aquelas questões, né? Aquela parte que eu falo na hora de descobrir o formato fácil, você vai descobrir aqui pela análise que essa aqui é eleita, tá? Da condicional falsa. Então, eu vou pegar aqui, né? Paulo é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio é amazonense. Escolhi todas as que são afirmativas que o enunciado me falou. Agora sim, vamos partir para as nossas explicações. Eu escolhi começar aqui, ela é rapidinho, inclusive, ainda bem, né? Com a nossa segunda, né? Com a condicional falsa, né? Então, a gente sabe aquele caso bem típico, né? O caso tem que ser uma verdadeira e outra falsa, né? Então, eu vou pegar aqui o S eu sei que já é verdadeiro, e o meu P, ele é falso, tá bom? Aí, o segundo momento, né? A disjunção 1, né? Que no caso aqui, ó, eu fiz essa aqui primeiro, tá? Então, eu descobri que o S, ele é verdadeiro, e o meu P, ele é falso. Agora sim, eu vou partir para o segundo momento, que é a afirmação 1. Uma disjunção inclusiva, que ela tem que ser verdadeira. Então, eu sei que um dos termos precisa ser verdadeiro. O meu P, eu já sei que é falso, logo o meu B vai ser verdadeiro, tá? Agora sim, olhar essa facinha, né? Falei que é rápida. O gabarito aqui é a nossa letra C, porque eu tenho a negação de P. O B e o S aqui, ela é verdadeiro, pois a negação do B, do P, do B, né? O P, do B e do S são todos verdadeiros, né? Então, essa aqui é a opção certa para escolhermos aqui nessa questão, tá bom, queridos? Partiremos aqui para nossa sétima questão. Toda vez que viaja ao interior, Luciano não vai à feira. Quando está em férias e não é dia útil, Luciano viaja ao interior. Se hoje Luciano foi à feira, então, necessariamente, A, é dia útil. B, Luciano está em férias. C, Luciano não está em férias. D, não é dia útil. E E, Luciano não viajou ao interior. Eu pego lá, né, separo bonitinho, né, afirmação 1. Toda vez que viaja ao interior, Luciano não vai à feira. Afirmação 2, quando está em férias e não dia útil, Luciano viaja ao interior. E afirmação 3, né, hoje Luciano foi à feira.
A proposição simples aqui que eu vou escolher, porque ela existe, né? É hoje Luciano foi à feira, né? Que inclusive é a nossa proposição 3, né? É com ela que eu vou começar a análise daqui a pouco, tá? Que é essa daqui, ó, tá? Afirmação 3. Aí eu venho pego as afirmações, né? Luciano viaja ao interior, Luciano vai à feira, Luciano está em férias e é dia útil. Aí sim, eu volto aqui para começarmos com a nossa terceira proposição simples. Quem dera se todas começassem com a simples, né? Então eu sei que a proposição é verdadeira, então eu sei que hoje Luciano vai à feira, tá? Essa F aqui, ela é verdadeira, tá? Vou buscar outra com F. É a primeira aqui, ó. Então, eu tenho uma condicional aqui, né? Então, é o que eu tenho que observar. Toda vez que, né? Cuidado, né? Que às vezes a condicional não aparece com aquele formato simples. Ele aparece aqui com toda vez que, né? Então, uma condicional, ela tem que ser verdadeira. Não pode recair, né? Por verdadeiro e falso. Então, as duas têm que ser falso. Então, quando eu olho para a negação do F, né? Então, não vai à feira, ela tem que ser falsa. E a V, né? Que no caso viaja ao interior, ela tem que ser falsa também, tá bom? Aí sim, vamos analisar para nossa segunda e última. Essa daqui, vai até aqui. Estamos olhando para uma condicional aqui também verdadeira, né? O quando aqui e o E, né, tá aparecendo também. Eu vou ter que o meu V, eu já sei que ele é falso. O meu S aqui e o meu N, a negação também dele, eu não consigo determinar o valor lógico deles, tá? Mas o que que eu sei? É uma condicional, ela tem que ser verdadeira. Para ser verdadeira, então eu tenho que ser que todos eles têm, as duas parcelas têm que ser falsas. Então, já sei que o V é falso. Logicamente, o meu aqui, segundo momento, né, que tem essa maior aqui, né, e não é dia útil, Luciano viaja interior, também é falso, tá? Agora, sim, feito essa análise, eu vou para meu gabarito aqui buscar, né, que é a negação do V, né, ele trata de uma proposição verdadeira, pois V é falso, e, consequentemente, a negação de V é verdadeiro, né? Então, se eu sei que V é falso, a negação do V é verdadeiro. Tranquilo. Já vi, né? Toda vez que eu paro para fazer essa terceira fase, vai anotando aí. Bom, eu descobri que V é verdadeiro, que negação de F é falso. Vai fazendo isso de pouquinho em pouquinho, que a gente vai avançando aqui nos estudos, hein? Já estou na questão 8 já, meus queridos, já. Considere as proposições lógicas P e Q a seguir a respeito de um condomínio chamado Marcos. P. Se Marcos figura no quadro de associados e está com pagamentos em dia, então ele tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Q. Marcos não figura no quadro de associados, mas ele está com os pagamentos em dia. Tendo como referência as proposições, julgue o item a seguir. Mesmo que sejam verdadeiras proposições P e Q, não se pode afirmar que Marcos não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores do seu condomínio. Olha o que ele fala. Não pode se afirmar que... Não se pode afirmar que Marcos não tem direito a receber benefícios providos pela associação de condomínios. É aqui que a gente vai ver, porque estamos falando de conjunções aqui que são afirmativas, mas ele vai nos falar o quê? Se Marcos, né, na primeira afirmação, Marcos figura no quadro de associados e está com os pagamentos em dia, então ele tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores do seu condomínio. Ele fala que isso é verdadeiro. Aqui, na segunda afirmação, ele fala, né, que Marcos não figura no quadro de associados, mas ele está com pagamentos em dia, tá? Então, vamos pro primeiro caso. Eu vou escolher dessas duas afirmações aqui que eu vi, dessas duas aqui, tá? Dessas duas, eu vou ver a conjunção verdadeira, que está em Marcos, né? Não figura no quadro de associados, mas ele está com os pagamentos em dia. É essa que eu vou escolher para trabalhar primeiro. Pegar aqui todas as afirmativas. Marcos figura no quadro de associados. Marcos está com os pagamentos em dias. Marcos tem o direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores e seu condomínio, tá? Essas são as afirmações. Porque agora eu vou pegar a explicação aqui com vocês, a nossa terceira etapa. Vou voltar aqui, ó. Porque eu vou começar justamente com essa daqui, né? A segunda. Conjunção. Aqui. Essa que eu vou começar, né? Então, vamos olhar. Ela tem que ser uma conjunção aqui verdadeira, tá? Então, eu vou observar que a negação do A, ela é verdadeira. E para ser conjunção verdadeira, o P também tem que ser verdadeiro. Então, se eu observar, aqui a negação do A é falar que o A é falso no seu normal, na afirmação, né? O A normal, ele é falso. E o P, ele é verdadeiro, tá? Já sei que o P aqui, ele é verdadeiro e o meu A é falso. Agora eu vou para outra, né?
Cadê a outra? Tá aqui, a afirmação primeira, que é essa daqui. Vamos analisar. Tem uma condicional aqui que ela tem que ser verdadeira. Eu vou ver que aqui o meu P, ele é falso, né? E eu vou ver que ele fala, né, que ele é... A conjunção aqui do A com o P, ele é falso. Mas ele não afirma que o B aqui, ele é falso, né? Então, eu sempre tenho que observar aqui que o F, ele tem que ser um falso e um outro verdadeiro. Então, os dois têm que ser falso, falso. Então, logicamente, vai ser verdadeiro aqui. Porque agora sim eu vou chegar lá no nosso quarto momento e falar. No item nos diz, que não se pode afirmar que Marcos não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores do seu condomínio. Note que esse item está correto, por quê? Pois, conforme constatado agora, nessa parte, eu não posso afirmar o valor lógico do B, né? Eu não consigo afirmar ele aqui no caso, tá? Eu busco lá a condicional, tá? Então, eu vou por lógica, mas eu não consigo afirmar, tá? Esse valor lógico aqui dessa última questão, tá bom? Justamente por conta dessa dificuldade aqui que existe, né? Ele tem o direito, não tem o direito, enfim. Aos domingos, nona questão, tá? Já a última. Aos domingos, como pizza no jantar ou tomo açaí, corro ou jogo futebol e tomo açaí ou não corro. Se no último domingo não joguei futebol, então corri e não comi pizza no jantar. Não corri e comi pizza no jantar. C. Não comi pizza no jantar, não tomei açaí. D. Não corri e não tomei açaí. E. Corri e tomei açaí. Uma observação aqui que eu coloquei, né? Eu coloquei até em duas partes, colocando tudo junto aqui. Inclusive, se no último domingo, não joguei futebol. Então, é uma informação também, olha só. Devemos considerar que a proposição simples, não joguei futebol, é uma afirmação que compõe um enunciado, que deve ser considerada aqui como verdadeira. Então, o problema aqui apresentado, a gente pode, inclusive, ser levado a pensar, né, que existem apenas 3 afirmações verdadeiras e o que eu não joguei futebol compõe um antecedente de uma condicional, né? Então, cujo consequente se quer, né, determinar nas alternativas, mas não é, né? A gente tá vendo que ele faz parte da primeira do enunciado, tá bom? Separei aqui, então, fica 4, né? Então, como pizza no jantar ou não tomo açaí. Segundo, corro ou jogo futebol. Terceiro, tomo açaí ou não corro. Quarto, não joguei futebol. Ah, que alegria, já vi uma proposição simples. Não joguei futebol, vai ser com ela que eu vou começar. Mas eu vou pegar primeiro as afirmativas, que é a segunda etapa. Ó. Como pizza no jantar, tomo açaí, corro e jogo futebol. Tá? Agora sim, eu vou ver para a explicação aqui, né? Começar com a simples, né? Não joguei futebol aqui. Nossa, quarta. Não joguei futebol. Eu sei que ela é verdadeira, tá? Então, eu sei que a negação do F, não joguei futebol, ela é verdadeira. Então, se eu pegar o F normal, ela é falsa. Olha só que curiosidade, né? A afirmação que eu joguei futebol, ela é falsa. Ou não joguei futebol, que é verdadeiro nesse caso. Agora sim, vamos procurar uma que tem o F, né? O F só, que é o nosso segundo momento aqui. A gente sabe que o F, como eu disse, ele é falso. Então, eu estou olhando para uma disjunção inclusiva, que vai precisar que pelo menos um seja verdadeiro. Então, o meu C, obviamente, ele que vai ter que ser verdadeiro, porque o meu F eu já falei que é falso, né? Então, eu sei que o F é falso e o C é verdadeiro. É isso que vocês têm que anotar aí. Anota. Já anotou? Vamos para o próximo. Que, inclusive, a gente procure um C, ou a negação do C, porque eu sei que a afirmação do C, ele é verdadeiro. Então, se eu olhar aqui, ó, a negação do C, eu já sei que ela é falsa, porque o C verdadeiro aqui, o C no afirmativo, ele é verdadeiro, tá? E agora eu olho para o meu A, né? Eu vou identificar. Eu estou falando de uma disjunção aqui, inclusive, e eu busco que ela seja verdadeira. Então, precisa que um seja verdadeiro. Eu sei que a negação do C é falsa, logo meu A vai ser verdadeiro. Ah, que alegria! Olha o meu primeiro aqui, último, para poder analisar. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão o primeiro. A disjunção, inclusive, aqui que eu quero analisar, né? O A, afirmativo, ele é verdadeiro. A negação do meu A, que é falsa. E eu preciso que um seja verdadeiro. Se eu já sei que a negação do A aqui, ela é falsa, o meu P aqui, ele tem que ser verdadeiro, porque eu preciso que um seja verdadeiro. Agora, se eu analisar lá na frente, nas opções que ele me dá na questão, né? Eu vou encontrar que o meu C e o A, a conjunção, ela é verdadeira, pois tanto o C quanto o A, eles são verdadeiros. E ele aqui, inclusive, meus queridos, vai ser o nosso gabarito nessa questão. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula de hoje. Deixa aqui a chuva de likes nesse vídeo, ajuda muito a gente a continuar trazendo outros vídeos para vocês. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!